econômicos, ambientais, estéticos e recreativos, além de influenciar de forma expressiva nos ciclos atmosféricos globais. Porém, com o crescimento populacional e o consequente processo de urbanização, combinado tudo isso com o aumento da degradação ambiental, tem se verificado resultado em mudanças drásticas na cobertura florestal ao longo de todo o mundo. E a partir disso, começou a se dar uma importância maior em se obter informações que sejam relacionadas aos recursos florestais, especialmente quando estamos tratando do problema do desmatamento. Bem, o Brasil ele já apresenta algumas metodologias, alguns sistemas implementados que realizam esse monitoramento. Os mais conhecidos deles, nós podemos citar o PRODES, o DETER-B e o MAP Biomas Alerta. Esse último, que foi o mais recente, lançado em 2019 ainda. Porém, se nós avaliarmos as metodologias já existentes, não só essas que eu apresentei, nós vamos verificar algumas vantagens e limitações, obviamente. E as principais limitações que nós conseguimos observar aqui se referem a coberturas mínimas elevadas, ou seja, a área mínima de desmatamento que eu consigo mapear. Muitas vezes a interpretação visual é exigida, o que acaba exigindo um custo de tempo e recurso humano expressivo, e a questão da periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo que o meu sistema, a minha metodologia consegue gerar e disponibilizar esses resultados para uso. Bem, então, de forma a tentar contornar essas limitações existentes, obter metodologias que aprimoram essas metodologias já existentes, né, contornar essas limitações, de forma a se obter uma automatização do processo, tem se avaliado, então, algumas metodologias de aprendizado profundo. E, nesse caso, eu cito as redes neurais totalmente convolucionais, né? Que, a partir da aplicação de uma rede neural, ela vai me permitir segmentar uma imagem e detectar as características de interesse que eu tenho nessa imagem. Então, por exemplo, aqui, se eu treinar uma rede para identificar porções de floresta e não floresta, ela deverá ser capaz de identificar, então, em uma imagem segmentada, a localização espacial dessas minhas classes de interesse. Mas como eu posso utilizar isso, então, para mapear desmatamento? Justamente utilizando, então, imagens temporais do mesmo local, aplicando elas nessa rede neural treinada para identificar essas classes e aí avaliando onde eu tenho, por exemplo, alteração de uma classe para outra ao longo do tempo. Bem, então, dentro de todo esse contexto, se verifica uma necessidade de se desenvolver metodologias e sistemas de monitoramento que sejam automatizados e que tenham uma considerável periodicidade, uma vez que a frequência de observação ela vai desempenhar um papel fundamental na dinâmica de degradação e na detecção de rápidas perturbações, de forma, assim, a se criar ações que sejam ágeis e eficientes para combater o desmatamento. Então, nesse sentido, o atual estado da arte das técnicas de aprendizado de máquina pode contribuir para a eficiência e eficácia das metodologias que já existem e para o desenvolvimento de novos, e como consequência, então, para reduzir o desmatamento legal. Bem, a dissertação, ela foi estruturada, então, em 3 artigos, e cada um desses artigos contempla diferentes etapas do processo de desenvolvimento do produto final, que nesse caso foi um algoritmo automatizado que utiliza técnicas de aprendizagem de máquina para mapear desmatamento. Então, o primeiro artigo ele teve como objetivo identificar a arquitetura de rede neural que mais se adequa para fazer esse mapeamento desejado e se ela também é hábil de mapear, então, essas alterações na cobertura florestal ao longo do tempo. Já o artigo 2, a gente pega a melhor rede estudada pelo artigo 1 selecionado, que nesse caso foi a UNET, e avalia essa rede de uma forma um pouco mais aprofundada. E o artigo 3, por fim, a gente pega as melhores configurações e resultados obtidos nos artigos anteriores e inserimos tudo isso em uma metodologia automatizada para realizar esse mapeamento utilizando imagens do satélite Sentinel-2. Então, como objetivo geral do estudo foi desenvolver e implementar uma metodologia automatizada e escalável, utilizando redes neurais totalmente convolucionais, capazes de identificar áreas de desmatamento a partir de imagens de satélite. Como objetivos específicos, nós temos, então, a identificação de uma rede neural totalmente convolucional, que apresente o melhor desempenho para mapear regiões de floresta e não floresta, avaliar a melhor configuração de bandas multiespectrais a serem aplicadas como camadas de entrada na rede neural totalmente convolucional, treinar, validar e testar essa rede para diferentes biomas brasileiros,
e desenvolver uma metodologia que seja automatizada para monitoramento de desmatamento a partir de imagens de satélite e redes neurais totalmente convolucionais. Então, já dando início à apresentação do primeiro artigo, eu vou começar falando de forma bem breve sobre as arquiteturas de redes neurais totalmente convolucionais, só para termos uma ideia de como elas estão estruturadas. Então, no caso dessa primeira figura, nós temos a arquitetura da rede UNET, que foi a selecionada, né? Mais para frente nós veremos isso. E, basicamente, a UNET, bem como as outras demais redes neurais totalmente convolucionais, apresentam dois caminhos principais. Então, o primeiro caminho deles é o caminho de contração, onde a rede, após passar pelo processo de treinamento, nessa etapa vai extrair, então, as principais características que eu tenho na minha imagem de entrada. Então, ele vai identificar quais classes eu tenho dentro dessa minha imagem. No nosso caso, floresta e não floresta. E o segundo caminho é o caminho de expansão. E esse caminho vai ser responsável, então, para recuperar a informação espacial que foi identificada no primeiro caminho e me gerar, então, uma imagem segmentada, classificada, identificando as classes de floresta e não floresta. Ainda dentro desses dois caminhos, nós vamos ter algumas estruturas, como as camadas de convolução, camadas de estudo e amostragem, que eu não vou me ater aqui, mas o que vai diferenciar, então, uma rede neural totalmente convolucional das demais vai ser justamente como essas estruturas aqui elas estão distribuídas e organizadas dentro de cada arquitetura. Então, além da UNET que nós testamos, foram treinadas outras 6 redes neurais. Bem, então, como já definido anteriormente, para que a rede neural seja capaz de identificar essas classes de interesse, é preciso que ela passe por um processo de treinamento. E para isso, nós precisamos inserir algumas imagens de exemplos. Então, nesse caso, nós obtivemos imagens do satélite Sentinel-2, que possui 10 metros de resolução. Essas imagens foram recortadas para um tamanho de 502 para 512 pixels, onde, além disso, foram geradas as máscaras para treinamento. O que seriam essas máscaras? Essas máscaras nada mais são que imagens classificadas, segmentadas de forma, aqui nesse caso nós utilizamos uma classificação supervisionada, que vai me dizer, então, onde está a localização das classes que eu quero que a minha rede identifique. Então, nesse caso, nós temos as áreas de floresta, representadas em branco, e as áreas de não floresta, representadas em preto. E essas máscaras nada mais são que matrizes, então, uma matriz binária de zeros e uns, onde representa cada uma delas as minhas classes. Então, o zero representando a classe de não floresta e um representando a classe de floresta. As imagens, então todo esse processamento ele foi realizado dentro do software GRASGIS e foram utilizados para esse estudo de imagens da região da Amazônia Legal. E para cada uma dessas imagens que nós obtemos, nós geramos uma máscara associada. Ao final de todo o processo, foram obtidas 60 imagens para compor o banco de dados de treinamento e, ao longo do processo, então, essas 60 imagens elas foram divididas em 3 conjuntos principais, o de treinamento, validação e teste, e nós já veremos o porquê disso. Bem, todas as arquiteturas elas foram implementadas em linguagem Python, utilizando as bibliotecas Keras e TensorFlow, e todos os algoritmos foram executados em uma máquina com uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 que possui 6 GB de memória. Bem, então antes de aplicar a rede neural, nós precisamos então fazer o treinamento dela para identificar as nossas classes, nesse caso de floresta e não floresta. Então a rede neural nesse processo vai ajustar toda a sua estrutura de forma que ela consiga, após isso, realizar as classificações. Então, dentre aquelas 60 imagens que foram selecionadas anteriormente, 45 dessas imagens foram utilizadas para realizar o treinamento da rede. Nessa fase de treinamento também se utilizou o método Data Augmentation, que consiste em ampliar a quantidade de imagens de treinamento a partir da variação das características das imagens principais. Então, essas imagens, por exemplo, passaram por processo, foram rotacionadas, demos tiramos alteramos brilho e contraste, o que possibilita isso, então, que a rede seja capaz de identificar essas classes a partir das imagens com diferentes características também. Aqui, alguns parâmetros apenas que foram utilizados para o treinamento da rede e, juntamente, de forma simultânea com a fase de treinamento, nós temos a fase de validação.
onde, nesse caso, nós utilizamos imagens que não foram utilizadas na etapa de treinamento, e essa etapa tem por objetivo específico de avaliar a capacidade de generalização da rede neural, ou seja, verificar se a minha rede ela não está apenas decorando o que ela está observando das imagens que foram dadas para ela no treinamento, mas sim conseguindo generalizar todo esse conhecimento e informação para imagens novas, né, nesse caso. Feito o treinamento e validação de cada uma das redes, nós partimos para a etapa de teste. E nessa etapa, então, foram utilizadas imagens que também não foram aplicadas na fase de treinamento, nem na fase de validação. Então, essas imagens foram submetidas nas redes e foram geradas as imagens segmentadas, classificadas. Essas imagens, elas foram comparadas com o algoritmo não supervisionado de clusters, justamente para nós verificarmos se um algoritmo mais simples, como é o caso desse algoritmo, ele é capaz ou não de obter o mesmo nível de desempenho que o método mais robusto, no caso das redes neurais. Então, se nós temos um melhor desempenho, por exemplo, no método de clusters, não justificaria estarmos utilizando um método mais avançado como esse. Todas as redes elas foram avaliadas conforme algumas medidas de performance, as mais usualmente usadas por uma questão de avaliação das redes neurais. Então, nós utilizamos a Curation Precisão Call e F1 Score. E feito, então, o treinamento da rede, terminada a avaliação de todas as redes neurais treinadas e selecionada a melhor, essa, então, foi utilizada para segmentar as imagens e aplicá-las no método para identificação de polígonos de desmatamento. Então, como isso se deu? Nós selecionamos, então, uma área e obtivemos duas imagens, né? Uma imagem mais antiga e uma imagem mais recente. A partir disso, essas imagens foram inseridas na rede neural já treinada, onde a gente obteve, então, aquelas imagens classificadas, né? E nós fizemos, então, a binarização dessas imagens. Ou seja, nós utilizamos aqui um valor de 0,5 para identificar, ou seja, valores maiores que 0,5 representam as nossas classes de floresta e valores menores que 0,5 representando as classes não floresta nesse caso. Mas mais para frente vamos também ter uma avaliação acerca desse limiar. A partir dessa binarização, então, nós calculamos uma matriz de diferença e a partir dali nós conseguimos identificar possíveis áreas de desmatamento. Então, aqui só para ilustrar, nós temos um pixel com valor 1, nesse caso representando a área de floresta da imagem mais antiga, e o meu pixel da imagem mais recente foi classificado como valor 0. Então, aqui nesse caso, eu tenho um indicativo, como resultado valor 1, de que eu tenho, de que aconteceu algum desmatamento ali, alguma perda da cobertura vegetal. Então, o que me interessa são os valores 1 dessa minha matriz de diferença. Bem, então aqui, já partindo para os resultados do primeiro artigo, nós temos a tabela apresentando o desempenho obtido para cada uma das redes neurais testadas. Então, os valores em negrito correspondem à melhor métrica para cada uma das linhas. Então, observando os resultados, nós obtivemos a IUNET como a vencedora aqui nesse caso. Nós tivemos resultados semelhantes com a ResNet 50 e junto com a SegNet. Só que se formos avaliar o tempo de treino por época e o tempo de treino total, nós verificamos que a IUNET ainda acaba sendo mais rápida e mais adequada para ser aplicada no nosso problema. Então, o restante do estudo vai ser focando justamente na arquitetura e aplicação da IUNET. Bem, aqui, essa outra figura ela já mostra algumas imagens submetidas, algumas imagens do teste submetidas à rede neural. Então, nós temos a classificação realizada pela rede. É a imagem máscara, que é aquelas imagens que foram construídas utilizando o algoritmo supervisionado. E comparada com as imagens classificadas pelo método de clusters, aquele método não supervisionado. Então, só por meio de uma comparação visual, nós conseguimos verificar que a IUNET, então, ela apresenta um melhor desempenho quando comparada com as imagens geradas pelo método de clusters. Bem, essa outra etapa aqui já mostra aquela fase onde nós realizamos a identificação dos polígonos de desmatamento, né? Então, as regiões em vermelho representam aquelas áreas onde identificamos o valor 1 na nossa matriz de diferença.
E aqui nessa imagem, então, nós temos de forma mais ilustrativa o que foi acerto, o que foi erro a partir dessa avaliação. Então, em vermelho, nós temos os verdadeiros positivos, que são foram aqueles locais onde realmente foi desmatamento, o método classificou como tal. Em verde, nós temos os falsos positivos, então foram aqueles locais que não era desmatamento, mas o método detectou como desmatamento. E as áreas em azul, então, nós temos as áreas onde na verdade, era desmatamento, mas que, na verdade, não foi detectado como tal. Então, nós podemos perceber que as maiores incertezas encontram-se ao entorno, né, em alguns pixels de borda nesse caso. Bem, então, algumas considerações finais do primeiro artigo. Então, nós verificamos que a UNET apresentou o melhor desempenho entre as demais redes neurais testadas. Se verifica também, nesse caso, que é exigida uma baixa necessidade de intervenção humana, uma vez que o maior trabalho que se tem, nesse caso, é justamente a parte de treinamento. Então, uma vez eu ter uma rede treinada, eu posso aplicar ela para diferentes áreas, diferentes regiões, e todo esse processo pode ser automatizado. Quanto à exigência computacional, então, uma cena completa do Sentinel-2, que abrange 10.000 km², leva cerca de 20 minutos para ser processado. Isso, claro, incluindo o tempo de download e a máquina, as configurações da máquina, então esse tempo pode variar conforme cada usuário. Mas, por fim, a gente verificou que a UNET é capaz, então, de identificar essas áreas de florestas, fragmentos florestais com uma elevada acurácia em um número baixo de imagens de treinamento, o que reduz o custo computacional em processamento e treinamento. Então, agora, nós já selecionamos, já identificamos a melhor rede neural para ser utilizado no nosso estudo e, então, prosseguimos com um estudo mais aprofundado acerca de algumas características aqui. Então, nós criamos um novo banco de imagens do satélite Sentinel-2, aqui nesse caso. Para isso, nós utilizamos agora tanto imagens do bioma Amazônia quanto imagens do bioma Mata Atlântica, e foi feito todo aquele processo descrito anteriormente para a geração das máscaras, e, enfim. Ao final de todo esse processo, foram obtidas 619 imagens do bioma Amazônia e 605 imagens do bioma Mata Atlântica. E para quem tiver interesse em acesso ou curiosidade para inserir algum trabalho, nós temos esse banco de dados disponível aqui na plataforma do Zeno. Bem, então, agora nós avaliamos a composição de diferentes bandas espectrais, que foi um ponto bastante interessante de ser discutido e avaliado. Mas o que seriam essas bandas espectrais? Quando nós baixamos uma imagem de satélite, no caso a Sentinel-2, mas 278 e outros tipos de imagens, a gente não recebe a imagem colorida, bonitinha, com a composição RGB como normalmente nós as vemos, né? Então, nós temos que realizar essa composição manualmente conforme a gente deseja. Só que quando a gente baixa as imagens, nós não recebemos apenas as bandas RGB, nós recebemos uma série de bandas que são obtidas por meio de diferentes sensores que estão no meu satélite e que são responsáveis por capturar diferentes características em diferentes espectros, ou seja, em diferentes comprimentos de onda, além do nosso espectro visível. Então, por conta disso, nós temos uma possibilidade maior de criar e testar diferentes combinações de bandas para identificar diferentes características nas nossas imagens. Então, para isso, para fazer essa avaliação, nós utilizamos o banco de dados da Mata Atlântica e foram testadas 5 composições diferentes de bandas. E as diferentes combinações estão representadas aqui na tabela. Então, inicialmente, nós utilizamos todas as bandas do satélite, que o satélite nos disponibiliza. Testamos com 10, 7, 4 e, por fim, 3 bandas, ou seja, só a combinação RGB normal. Ao final disso, então, nós separamos novamente os conjuntos em treinamento, validação e teste. E passamos para a fase de treinamento 1, primeira fase de treinamento. Nesse caso, nessa etapa, foram treinadas 5 diferentes UNETs, uma UNET para cada composição de banda, e a partir disso fizemos, então, a avaliação e identificação da melhor composição. Nesse caso, nós não utilizamos o método do Data Augmentation para fazer o treinamento, justamente para termos a certeza que estamos utilizando as mesmas imagens para cada um dos treinamentos e possibilitar, então, que realizemos
essa avaliação o mais certeira possível. Então, passada a fase de treinamento 1, nós partimos para a fase de treinamento 2, onde após selecionada a melhor composição de bandas, nós treinamos 3 novas UNETs. Então, uma UNET utilizando só o banco de dados da imagem do bioma Amazônia, outra somente com o bioma Mata Atlântica e a outra somente utilizando imagens, utilizando aí as imagens do banco de dados tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica. E esse treinamento teve por objetivo, então, avaliar a possibilidade de se treinar uma rede neural única que consiga abranger mais de um bioma, verificar se isso realmente é possível, além de verificar se uma rede neural treinada para um bioma só consegue classificar com o mesmo nível de acurácia, o mesmo nível de desempenho, imagens de outro bioma, por exemplo. Então, algumas questões foram levantadas nesse processo. Por fim, então, todas as redes treinadas foram avaliadas novamente com as métricas já apresentadas anteriormente. Nós também realizamos a avaliação do threshold, ou seja, aquele valorzinho que é utilizado para fazer a binarização das imagens, que até então nós utilizávamos o 0,5. Então, nós verificamos se esse valor realmente é ok para ser utilizado nessa classificação, e aí foi feita a discussão e análise. Partindo para os resultados do segundo artigo, então essa primeira tabela apresenta as nossas respostas para as diferentes composições de bandas que nós utilizamos, que nós avaliamos. Então, nós podemos verificar, a partir da avaliação das métricas, que a composição com 4 bandas, aquela que utiliza as camadas RGB mais a infravermelho próxima, teve um desempenho superior quando comparada com as demais. E isso é justificado porque essa composição, que utiliza não só a camada no espectro visível, ela é capaz de exibir uma gama de características que não seriam possíveis extrair apenas utilizando as bandas desse espectro. Então, para a continuação do estudo, nós utilizamos a composição de bandas 4. Quando nós avaliamos, por exemplo, as métricas das composições com a maior quantidade de bandas, nós verificamos que o desempenho ele é bastante similar à composição 4. E isso acaba não justificando utilizarmos mais bandas, porque a gente acabaria, o maior problema seria a maior utilização de memória da máquina, sem termos, então, um aumento expressivo no nosso desempenho. Por fim, verificado um desempenho inferior para a composição de banda 5, já discutido sobre isso. Essa outra tabela, tabela 5, ela já mostra os resultados, então, para aquelas 3 UNETs da fase de treinamento 2. Então, aqui a gente já pode identificar que a UNET treinada com imagens de ambos os biomas, ela foi capaz de ter um desempenho similar e até mesmo superior quando comparada com as redes treinadas com as imagens com os biomas distintos, né? Cada uma com o seu próprio bioma. Então, o estudo, nesse caso, prosseguiu também utilizando a UNET treinada com imagens de ambos os biomas. Porém, as redes não conseguiram identificar com o mesmo grau de precisão as imagens que não pertencem ao mesmo bioma, mesmo que o nosso único objetivo foi fazer o mapeamento somente das regiões de floresta e não floresta. Então, o pior desempenho foi da avaliação das imagens da Mata Atlântica pela UNET Amazônia. E isso está muito justificado e atrelado à questão de que o bioma Mata Atlântica ele é muito mais fragmentado quando comparado às florestas que existem na Amazônia. Então, a rede, como não teve contato com essas imagens, ela acabou então, não conseguindo fazer essa distinção, essa melhor classificação. A tabela 5 pode ser melhor visualizada e ilustrada a partir dessa outra figura, então, onde nós temos a aplicação de algumas imagens do conjunto de TESC, aplicadas às UNETs treinadas para cada um dos biomas. Aqui, essa terceira coluna representa a UNET treinada com imagens de ambos os biomas, então nós podemos perceber que os erros que acontecem, os falsos positivos e os falsos negativos aqui, eles são muito similares. O que não acontece, então, quando aplicamos uma rede neural treinada em um lugar, aplicando-a para outra região, para outro bioma, né? Então, no caso aqui, por exemplo, do bioma Mata Atlântica, nós temos uma maior quantidade de falsos positivos justamente nas áreas de agricultura, né? O que não aconteceu nas demais classificações feitas pelas demais redes.
Essa outra figura, então, já apresenta a aplicação de outras imagens do conjunto de teste, nesse caso utilizando aquela rede neural treinada com as imagens de ambos os biomas, e aqui realizando algumas comparações. Então, aqui nós temos as imagens máscara, que foram as imagens classificadas manualmente, né? Essa outra linha representa as imagens geradas pela UNet, mas não binarizadas. Então, aqui nós temos uma matriz que varia de valores de 0 a 1, sem passar pelo processo de binarização. E aqui a previsão, a classificação da UNet já com as imagens binarizadas, nesse caso ainda utilizando o valor de 0,5. Só que a partir da comparação entre essas duas linhas, nós já podemos ter alguns insights acerca do valor de threshold. Porque, por exemplo, quando a UNet faz uma classificação, ela faz essa classificação com bastante certeza. O que isso significa? Que quando ela classifica uma região de floresta, que seria o valor 1, ela classifica essa região com valor muito próximo de 1, ou seja, 0,999 alguma coisa. E quando ela faz essa classificação de uma área de não floresta, ela faz essa classificação com valores muito próximos a 0. Então, a gente já pode perceber que não existe uma interferência muito expressiva do valor do threshold na questão dessa classificação. E aqui a gente pode ver um pouco melhor, discutir um pouco melhor sobre essa questão, né? Então, a gente calculou a curva ROC para determinar, nesse caso, o melhor valor do threshold. Nós obtivemos, nesse caso, uma curva praticamente perfeita, uma vez que, nesse caso, nós utilizamos o conjunto de testes, que possui cerca de 10 milhões de pixels. Aí, os pixels classificados corretamente estavam na ordem de 10 na 7, os pixels classificados erroneamente na ordem de 10 na 5. Então, isso justifica esse comportamento observado. Mas o que nos interessa aqui é o melhor valor de threshold obtido por essa curva, que nesse caso foi o valor de 0,46, um valor muito próximo de 0,5. Então, outras questões, outras variações foram realizadas, inclusive no artigo, e nós então identificamos e concluímos que utilizar o valor de 0,5 acaba não sendo, que acaba sendo, na verdade, adequado. Então, nós continuamos utilizando esse valor nas demais análises realizadas. Bem, considerações finais do segundo artigo, então nós temos que a melhor composição de bandas se deu com aquela que utiliza as camadas RGB com infravermelho próximo. A UNet treinada com as imagens de ambos os biomas foi selecionada por conta de seu bom desempenho, seu ótimo desempenho, na verdade. Quanto ao valor de threshold, nós utilizamos um valor de threshold igual a 0,5, uma vez que ele não implica na piora do desempenho da classificação. Nós verificamos também, ao longo de todo o desenvolvimento do nosso trabalho, a possibilidade de se utilizar outras imagens de satélite de melhor resolução quando disponível. Isso demonstra a escalabilidade desse tipo de metodologia, uma vez que o que daria mais trabalho nesse caso seria basicamente retreinar a rede com as novas imagens. Então, o processo metodológico seria o mesmo. E verificamos a possibilidade de se utilizar a UNet em metodologia de mapeamento do desmatamento, e esse estudo, então, foi contemplado pelo nosso terceiro artigo, que realiza, então, a partir das definições, dos resultados que obtivemos desses artigos anteriores, inserimos tudo isso nessa nova metodologia. Então, novamente, começamos falando das UNETs. Então, nós continuamos utilizando a UNet Floresta, treinada e avaliada no segundo artigo, que utiliza as imagens de ambos os biomas, e treinamos uma nova UNet para detectar nuvens e suas sombras. Mais para frente vou definir por que isso foi realizado. Então, a primeira etapa dessa metodologia é a mesma daquela etapa apresentada no primeiro artigo, onde a gente pega a UNet treinada e realiza a classificação de imagens temporalmente espaçadas, binarizamos isso e geramos a matriz de diferença entre essas duas imagens, para identificar as possíveis classes de desmatamento. Na sequência, então, a gente vai aplicar uma série de processamentos para reduzir os falsos positivos ou falsos negativos que foram mapeados aqui. Então, essa primeira correção se refere à correção de nuvens, para podermos utilizar, então, imagens que tenham nuvens, né, para a metodologia não ficar restrita a imagens livres de nuvens.
Então, aqui entra a utilização da UNet treinada para a classificação de nuvens e suas sombras. Então, temos a primeira máscara aqui. Então, as duas imagens que nós vemos trabalhando, elas são submetidas a essa nova classificação também. Além da classificação realizada pela UNet de nuvens, nós utilizamos uma segunda máscara, que é a camada SCL. Essa camada SCL é um produto do processamento de imagens do satélite Sentinel-2, então ela vem quando nós baixamos as imagens do satélite, e ela nada mais é do que uma imagem segmentada representando algumas classes. Então, nessas classes, nós temos a presença de nuvens, sombras de nuvens, alguns pixels efeituosos, enfim. E o que a gente faz, então, com essas duas máscaras? Então, a gente avalia aquele mapa de diferença gerado aqui na etapa 2 da seguinte forma. Se em algum pixel da minha imagem de diferença que representa esse polígono de desmatamento há a presença de nuvens e outros interferentes mapeados por essas duas máscaras, e nesse local dessa imagem existe um pixel identificado como 1, ou seja, uma possibilidade de desmatamento, esse pixel, então, ele vai ser zerado, pois possivelmente ele vai se tratar de uma má classificação. Então, essa é a correção de nuvens. As etapas subsequentes se refere à remoção de alguns pixels ruidosos, ou noise pixels. E isso foi realizado utilizando o método morfológico de tratamento de imagens, denominado erosão, e tem justamente o objetivo de eliminar esse tipo de pixel, especialmente aqueles que vão estar localizados nas áreas de transição entre classes, onde normalmente a gente observa uma incerteza de classificação. E uma questão que tem que ser avaliada aqui, que é um parâmetro de entrada do método, que é uma matriz ou um kernel que vai percorrer a minha imagem. Então, a gente tem que definir qual o tamanho mais adequado para fazer esse mapeamento. Então, diferentes tamanhos de kernels foram testados a fim de se obter o melhor resultado sem perder polígonos reais de desmatamento. Uma vez porque se eu utilizar um tamanho muito grande, eu vou acabar removendo algumas características importantes da minha imagem, e não é o que nós queremos aqui. Em sequência, então, nós temos mais um processamento, nesse caso, para eliminar polígonos falsos positivos, que são aqueles que foram identificados como desmatamento, mas que na realidade não são, e nós verificamos que o método do modelo de crescimento logístico acaba sendo adequado para fazer essa eliminação. Então, aqui, o modelo logístico, ele tem a cara dessa equação aqui, e esses modelos, quando são aliados a índice de vegetação, nesse caso nós utilizamos o EVI, eles podem ser utilizados e aplicados para verificar o comportamento da densidade ao avaliar imagens temporalmente espaçadas, porque estamos utilizando aqui um índice de vegetação. Inclusive, diversos estudos já realizados pelo nosso grupo de pesquisa já demonstraram o potencial desse modelo e a aplicabilidade dele em outras questões, para estudar e compreender a dinâmica da densidade vegetal ao longo do tempo, nesse caso. Então, de forma bem abrangente, esses modelos, eles descrevem o crescimento populacional, nesse caso, a densidade e biomassa de uma vegetação, sujeito a uma limitação do suprimento de recursos. Então, no caso das florestas, elas descrevem um comportamento do seu aumento ou redução, baseando-se nessa taxa R e em uma capacidade de suporte. Bem, então, mas como nós aplicamos esse modelo no nosso método, né, como etapa de eliminação de falsos positivos? Então, nós realizamos todo um processo de solução analítica, manipulação da manipulação algébrica da equação anterior e chegamos a uma expressão que tem essa cara aqui, que vai me permitir, então, calcular o valor de R utilizando os valores conhecidos do EVI, aqui expressos pela variável o 1 e o 0, e o EVI é calculado utilizando, inclusive, essa equação, que utiliza algumas bandas de satélite. Então, nós conhecemos esses valores, a equação ela vai ser aplicada pixel a pixel, e ao final de todo esse processo, nós vamos obter uma matriz com os valores de R, utilizando, então, as nossas imagens de EVI espaçadas temporalmente. Então, essa matriz ela vai ser utilizada como uma máscara para eliminar esses polígonos que a gente veio trabalhando ao longo dessas etapas, de forma, então, a eliminá-los aqueles que não apresentarem pixels com valores negativos de R, ou seja, onde não foi detectada a perda de densidade ali. Então, esse meu valor de R, o que ele vai me representar? Pixels que
que apresentem valores DRs negativos, ou seja, taxas negativas, quando avaliadas em imagens temporalmente espaçadas, vão me representar que houve uma perda de biomassa, de densidade ali, porque eu estou utilizando o índice de vegetação. Então, ele vai me representar isso. E o contrário acontece quando nós estamos utilizando, quando nós observamos valores de R positivos, onde nós, então, obtivemos um crescimento da biomassa ao longo desse tempo. Então, só para ilustrar melhor, nós temos, então, a nossa imagem inicial do EVI, a imagem mais antiga e a imagem mais recente, e aqui é o resultado da aplicação do modelo. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um polígono de desmatamento localizado em uma região que eu tenho valores R positivos, ou seja, por exemplo, nessa região em azul, eu vou eliminá-lo, porque não tem nenhum valor de R negativo ali dizendo que realmente aconteceu alguma perda de biomassa. E os polígonos que estão localizados em locais onde eu tenho valores de R negativos, então eles permanecem até o nosso final, para chegar no nosso mapa final. Feito, então, todas essas etapas, realizadas todas as etapas, nós chegamos ao mapa final de desmatamento, passa por uma outra etapa posterior, que é a remoção de clusters menores que 10 pixels. Tudo isso é transformado de raster, o modelo que nós estávamos utilizando até agora, para shapefile. Tudo isso é salvo e foi calculado, então, as métricas para avaliação. E os polígonos gerados por meio da metodologia, eles foram comparados com os polígonos mapeados manualmente e os polígonos gerados pelo Map Biomas Alerta. Bem, então aqui os resultados do terceiro artigo. Essa imagem ela vai representar, então, o que acontece após a aplicação de cada uma das etapas do nosso método. Os polígonos em vermelho, eles representam os polígonos que foram mapeados manualmente, para então a gente conseguir realizar essa comparação. E a partir da avaliação da tabela 7, nós podemos verificar que as etapas que mais exercem influência no nosso método são justamente a utilização do método de erosão para eliminação dos pixels ruidosos e a aplicação do modelo logístico. E a cada etapa, nós também podemos observar que ocorre um aumento das métricas, indicando, então, que a aplicação dessas etapas elas são bastante interessantes para gerar polígonos com bom desempenho. Quanto ao tamanho do kernel, aquele teste que nós realizamos, nós obtivemos um valor ótimo de uma matriz 5x5, que apresentou as melhores métricas nesse caso. Aqui eu vou apresentar uma série de imagens que foram submetidas à metodologia. Então, só para ilustrar, só foi inserida a imagem mais antiga e a imagem mais recente, mas foram testadas uma série de imagens aqui. E cada polígono representa, cada cor dos polígonos, né, representa uma data diferente que foi utilizada. Os polígonos que estão pintadinhos aqui de vermelho, eles representam os polígonos que foram mapeados pelo Map Biomas dentro do período que nós realizamos a avaliação. Então, a primeira tabela, nós calculamos algumas métricas, considerando a comparação entre a metodologia proposta e os polígonos mapeados manualmente, e em comparação, a tabela 9, ela mostra as métricas realizando e considerando a comparação entre os polígonos mapeados pelo Map Biomas e os nossos polígonos mapeados manualmente. Nesse caso, nós podemos verificar que o Map Biomas teve um desempenho superior à metodologia e, em outros casos, como no caso dessa figura, nós obtivemos melhores respostas a partir da aplicação do nosso método. Então, isso o que indica? Né? Indica que metodologias complementares como essa podem ser utilizadas para complementar resultados já existentes, uma vez que o método consegue identificar alguns desmatamentos, enquanto o outro não, e vice-versa. Aqui já é uma imagem aplicada do bioma Mata Atlântica. Nesse caso também, o nosso método teve um desempenho um pouco superior com relação ao método Map Biomas. E uma questão aqui que deve ser tratada do bioma Mata Atlântica é que nós observamos uma maior dificuldade em mapear desmatamento nessas áreas. Isso por conta, claro, da alta fragmentação do bioma e associado possivelmente à resolução mais grosseira do satélite, já que a gente está utilizando uma imagem com 10 metros de resolução. Então, utilizar imagens que possuem melhor resolução, então podem acabar permitindo um mapeamento mais preciso nesses casos.
Essa outra figura, ela já representa alguns erros que foram observados ao longo do nosso mapeamento. Então, nós ainda observamos alguns problemas referentes à presença de nuvens e sombras. Então, aqueles métodos ainda não são totalmente eficientes, não removem toda a interferência das nuvens que ali existem. E, principalmente no bioma Mata Atlântica, nós temos alguns problemas ainda relacionados com a presença de agricultura, mas isso pode acabar sendo corrigido a partir da inserção de algumas etapas de processamento adicionais ali para talvez mapear as áreas agrícolas, fazer uma eliminação desses locais, que ainda precisam então ser avaliados de uma melhor forma. Considerações finais do artigo 3. Então, nós verificamos que a metodologia é capaz de mapear desmatamento, e esse mapeamento ele pode ser realizado à medida que novas imagens vão sendo disponibilizadas, isso tudo a partir do algoritmo automatizado. Quanto aos desmatamentos na Mata Atlântica, se verificou um alto nível de fragmentação, que dificultou o mapeamento, então imagens com melhor resolução podem acabar resolvendo esse problema. O método ele pode ser complementar a resultados de sistemas já existentes, porque a metodologia foi capaz de identificar alguns polígonos que o Map Biomas não conseguiu, e o inverso também aconteceu. A metodologia apresenta uma baixa necessidade de intervenção e apresenta uma alta escalabilidade. O maior trabalho que nós teríamos aqui seria, novamente, para treinar a rede, caso nós quiséssemos para outras regiões ou utilizar diferentes imagens de satélite. Aí teríamos, então, um trabalho um pouco maior, mas a questão de todo o processamento, todas as etapas de eliminação de falsos positivos, falsos negativos, dos erros que nós temos, é dada de forma automatizada pelo algoritmo. Quanto a limitações, então, nós observamos alguns problemas com a presença de nuvens que ainda aconteceram e algumas classificações errôneas em algumas áreas de agricultura. Porém, a nossa principal meta aqui foi justamente construir um algoritmo que seja capaz de simplificar, automatizar e baratear o processo de identificação de desmatamento e que possa ser utilizado em grandes áreas de floresta. Então, todas essas limitações que nós observamos, elas ainda podem ser contornadas a partir da adição de algumas etapas posteriores. E para quem tiver interesse, todos os scripts, todo o algoritmo, eles estão disponíveis aqui na página do GitHub também. Então, como considerações finais gerais da dissertação, nós geramos um produto final, nesse caso, que foi um método capaz de mapear essas áreas desmatadas, utilizando as técnicas de aprendizagem de máquina, imagens de satélite gratuitamente. O final é disponível, né, para quem quer acessar e trabalhar com elas. E linguagem Python, amplamente utilizada para o desenvolvimento das mais diversas aplicações. A metodologia também mostra ser altamente escalável para ser utilizada como uma ferramenta complementar aos sistemas e métodos já existentes. E como recomendações para trabalhos futuros, nós recomendamos, então, testar a metodologia com satélites com imagens de diferentes resoluções, como, por exemplo, o Landsat 8, PlanetScope e outros que estiverem disponíveis. Aplicar a metodologia em outros biomas brasileiros e em outras regiões do mundo para verificar essa potencialidade e estudar e inserir novas técnicas de pré e pós-processamento para uma maior redução dos falsos positivos que nós acabamos verificando. Então, aqui algumas referências utilizadas para o desenvolvimento da apresentação. E é isso. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigado.